Hoje o nosso papo é sobre paz no mundo e como você consegue conscientizar as pessoas de que é importante elas se educarem para uma convivência dentro do respeito às diferenças. E nós temos aqui conosco a Mireille Pennet, que é Misan de solteira e que emigrou do Egito obrigatoriamente lá através do governo ditatorial do senhor Gamal Abdel Nasser, quando ainda era uma criança e veio para o Brasil, chegando aqui muito pequena, mas hoje já uma pessoa que tem um trabalho espetacular sobre o qual nós vamos conversar e você vai ficar aí atento. Tudo bem com você, Mireille? Tudo bem, obrigada por me receber. É uma alegria convidar você, ter você aqui conosco e sempre é bom a gente saber como é que as coisas funcionam nos âmbitos mais complicados das relações humanas, que são as relações da paz, da guerra, da convivência Do e por aí afora. respeito, da dignidade, o resgate, né, de valores que foram perdidos ao longo de muitos anos e que são fundamentais na existência do ser humano. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Mireille, vamos começar do começo? Me conta quantos anos você tinha quando você saiu do Egito, o que a tua família deixou lá, o que é que eles roubaram da tua gente e como é que você se sentiu e do que é que você se lembra. Ou seja, conta a história toda. Bom, eu tinha 9 anos de idade e meus pais nasceram também em Alexandria, de origem europeia. Meu pai trabalhou durante muitos anos numa companhia de exportação e minha mãe vinha de uma família bastante numerosa e meus avós maternos já tinham falecido, que eram de origem grega e moravam numa casa enorme. A gente tinha uma vida estável e de repente... Seu pai trabalhava com o quê? Com exportação. Exportação. Numa companhia inglesa que ele fazia toda a parte de logística, né, para pôr os fardos de algodão nos navios. Inclusive, ele trabalhava no domingo, né? E tínhamos uma vida feliz. Eu estudava na escola francesa, no Lycée Français, e a gente frequentava a sinagoga, enfim. E, de repente, por causa da política, né, os franceses, ingleses e, obviamente, os de fé judaica não tinham condições de permanecer no país. E meu pai nos informou que nós teríamos que viajar. Inicialmente, a ideia era ir para a Austrália. E, do nada, assim, um dia o nome do Brasil surgiu e, a partir daí, meu pai fez toda a parte de formalidade, né, documentação, e o Brasil foi o primeiro a responder positivamente. O que doía muito é naquele momento que tinha que ser vendido os nossos objetos, né? E nisso meu pai fez questão que eu saísse com meus irmãos e minha mãe, que estava grávida, para a casa dos meus avós. Porque aquilo doía muito de ver pessoas entrar na tua casa, mexer nos teus objetos, né? Quanto tempo vocês tiveram para deixar o Egito? Nós Desde o momento em que saímos... houve a notícia até o momento em que efetivamente vocês saíram. Eu acredito que foi em torno de 3 meses, foi mais ou menos isso. E como é que foi a vida nesses 3 meses para você? Bom, nós ficamos na casa dos meus tios, né? E foi quando nasceu o meu irmão também, em fevereiro, e logo em seguida nós viríamos. Eu tenho assim uma recordação, vamos dizer, bem assim na minha na minha cabeça, o último dia que nós tivemos lá. Nós tínhamos um cachorro que era dos meus avós e ele pressentiu que nós iríamos viajar, chorou a noite toda e meu pai abriu a porta, ele veio dormir entre a minha cama e a cama do meu irmão. E no dia seguinte, o meu tio botou uma determinada música antes da gente sair e essa música fica na minha memória até hoje. Quando chegamos no cais para embarcar,
eles fizeram questão, nós tínhamos que tirar roupa, mesmo crianças, para que a gente não estivesse escondendo nada. Assim, e meu pai, antes de sair de casa, ele pegou e entregou para mim uma nota de 100 libras egípcias e para o meu irmão também. E também nós recebemos uma roupa que era até interessante, que tinha elástico nas pernas, um casaco, porque eles não sabiam o que nos esperava, se o clima aqui no Brasil era supostamente muito frio. Então foi feito essa roupa especialmente para a gente viajar. E lá no cais, quando meu pai pedia para que eles pegassem, ajudassem com as malas, com as caixas, né, de louça, enfim, tudo eles pediam dinheiro. E meu pai tinha que pagar, porque senão eles não ajudavam nada. Mas vocês chegaram a trazer louças para cá? Conseguiram? Tudo quebrado. Chegou tudo quebrado? Tudo quebrado. Eles largavam assim para quebrar de propósito. E os bens imóveis, por exemplo? Não, nós não tínhamos. Meu pai, acho que alugava o apartamento. E o carro também, eu não sei se ele chegou a vender. A gente tinha carro. Mas era talvez assuntos que doíam muito e a gente... Não contavam para as crianças? Não, não falavam para nós. E qual foi? Você sabia que estavam sendo expulsos os judeus? O pai dourou a pílula ou contou a verdade para vocês? Não, ele contou que nós tínhamos que sair, inclusive era para a gente não falar com ninguém que nós éramos judeus. Eu não podia usar o Magen David, que eu tinha até no pescoço, então a gente escondia. E quando chegamos para subir no navio, o último rapaz pediu para o meu pai dinheiro, bakshish. E meu pai pegou assim, tirou os bolsos para mostrar que não tinha nada. E naquele momento, quando eu vi, inocentemente, eu puxei a nota e entreguei para o meu pai. Porque eu nunca tinha imaginado que meu pai não tinha dinheiro. Isso me marcou muito. Agora, vocês chegaram no Brasil depois de uma viagem de uns 20 dias. Nós fomos primeiro para a Itália. Sim, então 30 dias no navio. E ficamos na Itália alguns dias, até que pegamos o segundo navio. Mas do Egito até a Itália, 15 dias. Foi mais ou menos E mais 15 dias para cá, para o Brasil. Sim. Vocês saíram de Gênova, provavelmente, ou Nápoles? Porque fomos 2 vezes, e acho que em Gênova. Sim. Primeiro Gênova para Nápoles, depois voltamos para Gênova e lá viemos... Você se adaptou ao Brasil? Como é que foi a tua chegada aqui? E o que é que rolou aqui na tua vida de infância? Bom, aqui pelo CIB, pela Sinagoga Maimônides, que eu conheço a história de vocês todos. Tem grandes amigos que vieram do Egito, provavelmente na mesma época que você. Então eu te pergunto, como é que foi essa possibilidade de absorção da cultura brasileira na cabeça de vocês e de nós brasileiros recebemos vocês aqui? Bom, chegamos aqui dia 1º de maio, né? O navio, inclusive, chegou antes da data prevista. Sim. E dia 1º de maio, tudo fechado, exato. E meu pai conseguiu, através da ajuda de uma pessoa, avisar uma prima que tinha chegado algum tempo antes. E, eventualmente, eles chegaram no final da tarde e nos levaram para o Parque Hotel na Mendes-Sá, onde a comunidade judaica estava ajudando, né, as famílias que chegavam. E lá nós ficamos. Minha avó tinha a gente chama espiriteira, e era proibido de fazer comida dentro do quarto. Mas como havia muitas crianças, ela preparava macarrão para a gente comer, sabe? Então isso marcou muito a gente. E sempre vinha pessoas da comunidade, né, para ver se precisava de leite, enfim, como minha mãe estava amamentando. E era um pouco complicado, porque a gente não entendia muito bem. Eu tive a sorte, né, de conhecer 2 pessoas que eram parentes da minha avó, que ela descobriu,
posso falar nomes? Pode falar nome de quem? Aqui, você é livre. Você fala o que você quiser. Amélie Moussafir, Sim. que era prima da minha avó, a Marie Cohen, que não se viam há 52 anos. E a tia Elisa Nótrica, que o marido dela era primo da minha Provavelmente minha a mãe avó. do Vitor Nótrica. Exatamente, Certo. Victor e Eveline. Grande amigo. E por coincidência, os nomes dos meus pais é Victor e Eveline. Mesmos nomes. E a tia Elisa foi assim um amor de pessoa, me levou na casa dela e era um pouco estranho porque a gente não tinha muita roupa, então eles faziam questão de nos dar roupa, né? E Ajudar com essa questão. isso. E quando eventualmente meu pai conseguiu o emprego e para alugar um apartamento, as duas pegaram a chave e montaram o apartamento. Até a cancha de galinha estava pronta no fogão. Então, quando você perde tudo, mas nós nunca perdemos a dignidade, o respeito. E você encontra pessoas que, por livre e espontânea vontade de ajudar o próximo, fazem esse gesto, isso te marca o resto da vida. Muito bem, agora me conta um pouco mais adiante, você foi, obviamente, se desenvolvendo como pessoa, Sim. você foi entrando na adolescência. Na educação também. Na educação brasileira, e aí? Sim, meu pai foi trabalhar na escola britânica como administrador. E lá nós tivemos a oportunidade, através do convite do já falecido Desmond Cole, que era diretor da escola, de sermos bolsistas. E naquele momento o Rio de Janeiro era a capital. Então os meus colegas eram todos filhos de cônsules e embaixadores e grandes empresários. Mas eu nunca me senti menor. Sempre fomos muito bem tratados e eu aprendi, junto com os meus irmãos, o melhor que essas pessoas tinham para oferecer. Isso eu acho que foi uma coisa fantástica. E eu tive a chance de, recentemente, antes dele falecer, de ligar para Desmond Cole, que ele chegou a ser diretor das escolas das Nações Unidas, nos Estados Unidos, e agradecer ele por ter nos dado oportunidade. Muito bem, e aí você mudou para a Zona Sul, Sim, em determinado momento, seu moramos pai começou a trabalhar, em Copacabana, a receber alguma remuneração que fosse possível ele começar a se desenvolver. E aí, conta, como é que foi? Sim, eventualmente, nós chegamos até a morar na escola. Sim. E lá eu conheci meu falecido marido, que tinha vindo para montar o laboratório de ciências, e nós, vamos dizer, nos conhecemos e muito rápido a gente se apaixonou e nós casamos em 1 mês e meio. Inclusive o dia que ele me pediu em casamento... Mas quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha acabado de fazer 21. Certo. Fiz 21 em dezembro, dia 31 de janeiro eu casei, em 69. E no dia que ele me pediu em casamento, a Rainha Elizabeth e Prince Philip estavam lá em casa, que eles estavam aqui no Brasil. E foram visitar vocês? Bom, como nós morávamos na escola britânica... sim, em casa então, a escola britânica. Exatamente. Eles passaram por lá. Passaram por lá. Eventualmente também eu trabalhei com a realeza, com Charles. Sim, na verdade você, vamos já falar disso, mas você morava na escola britânica onde seu pai desenvolvia o trabalho dele. Com certeza. A gente morava no 3º andar, meu pai, o escritório era no 2º andar, e quando eu casei eu desci do 3º para o 2º. Foi muito perto. Porque você que começou a trabalhar lá também? Eu dava aula também. Em determinado momento eu dei aula de francês, de inglês, tomava conta também de organizar todas as refeições no refeitório. Então, as ligações com a escola foram muito grandes. Você estudou qual tipo de atividade? Você se formou na universidade? Não cheguei a fazer. Como é que foi o desenvolvimento da tua carreira? Bom, quando eu terminei a escola britânica... Mas eu vou pedir a você para esperar um pouquinho, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com a Mireille, e ela está contando a história da vida dela, que é muito interessante, porque é um exemplo de, na verdade, de alguém que conseguiu
dar a volta por cima. Porque quem é expulso de um país, e é o que aconteceu com a família dela, só pelo fato de ter uma religião diferente da maioria, realmente não esquece isso jamais. E é bom que você que está em casa saiba que essas coisas acontecem, aconteceram e podem voltar a acontecer. Já já estaremos de volta. Muito bem, vamos voltar à sua resposta. Sim. Todos estamos curiosos para saber o que é que você acabou fazendo da tua vida profissional. Bom, como a diferença de idade entre minha pessoa e meu irmão é de 1 ano e meio, logo em seguida meu irmão iria se formar e meu pai não tinha condições de formar dois. E então deu preferência a meu irmão. Enquanto isso, eu fui estudar na cultura inglesa e também fazia datilografia e estenografia. E comecei logo em seguida a trabalhar. Eu, com 15 para 16 anos, já estava começando a trabalhar como secretária e também dando aula de inglês. Você se lembra qual foi o teu primeiro patrão? Sim, era Mr. Rutman. Também ele inglês? Era suíço. Ele era suíço. E eu trabalhava com ele e fiquei com ele 3 anos. E logo em seguida também eu fui trabalhar no St. Patrick's School, no Leblon. Era para ter ficado 3 meses, fiquei 3 anos. E nisso eu conheci meu marido e nós casamos, como eu falei, muito rápido. E logo em seguida comecei a trabalhar em turismo. Eu me dediquei 27 anos da minha vida com turismo internacional, receptivo e alguma coisa também exportativo. E como é que foi essa vida turística? O que você conheceu do mundo? Muita coisa mesmo. As pessoas, né? Você conhecer, eu falo 5 idiomas, isso ajuda muito. Então, a comunicação, né, de você poder se comunicar e entender os porquês que as pessoas agem, pensam, o que elas querem, isso é muito, muito rico. E isso foi, para mim, uma escola. Vamos voltar um pouquinho atrás. Qual é hoje a tua compreensão relativa à atitude do governo egípcio colocando os judeus para fora do Egito no meio dos anos 50? Qual é a sua opinião? Por que isso aconteceu? Pela ganância de algumas pessoas, né, a vontade de ter o total poder, né, faz com que a pessoa realmente fique cega. Mas você acha ou achou, ou você pensou em algum momento que a comunidade judaica tinha tanto poder a ponto de atrapalhar ou incomodar qualquer tipo de grupo, ou seja lá quem for, no Egito? Não, de forma alguma. Da mesma forma como aconteceu também com o nazismo, a índole do povo judeu é de paz, é pacífico, é trabalhador, é responsável. E, de alguma forma, eles não aceitam isso. E eu fico até triste porque, vamos dizer assim, a população, naquele momento, quando nós ainda estávamos no Egito, o que a gente chama falahim, né? o povo, eles não queriam a saída dos judeus, dos estrangeiros, porque trabalhavam em conjunto. Quem dava emprego para eles eram os europeus, enfim, havia uma tolerância e convivência muito pacífica. E, infelizmente, era aquele grupo de poderosos, né, que estavam no poder, que aniquilaram com isso. Hoje já é uma outra situação, né? Eu contei para você, quando a gente começou a bater um papo aqui antes da gravação, Sim. que eu fui a Fustat, que é no Cairo, Sim. hoje uma das maiores bibliotecas judaicas do mundo, com mais de 10 mil volumes, com alguns deles com 1000 anos de existência, 1200 anos de existência. Tem coisas até escritas com 1500 anos de tempo de vida. Então, essa biblioteca ela funciona hoje dentro de uma sinagoga. E a sinagoga se transformou numa meia chefatura de polícia. Então, eu fico achando interessante como o Congresso Mundial Judaico não vai à Corte Internacional Sim. exigir os direitos dos judeus. O que você pensa disso?
Ah, com certeza. Eu acho que para preservar a história, né, eu acho que eles deveriam sim tomar essa atitude. Concordo plenamente, porque é um tesouro da humanidade, deveria ser preservado e não criar uma polêmica. Você optou pela nacionalidade brasileira ou você continua com a tua nacionalidade, eu Não, não sei se inglesa ou francesa ou egípcia, eu não não, sei. quando nós chegamos, nós éramos Apátridas, apátrida. claro. Viemos no passaporte da minha avó. Sim. E, eventualmente, meus pais abraçaram a nacionalidade brasileira. Como naquele momento eu ainda não tinha feito 21 anos, eu estava esperando completar 21 para solicitar a cidadania brasileira. Mas nisso eu casei e abracei a nacionalidade do meu Do marido. marido. Eu tenho um filho brasileiro que nasceu aqui, ele tem dupla nacionalidade. E o mais novo, que mora nos Estados Unidos, é nascido na Inglaterra. Eu cheguei a morar também na Inglaterra durante um período, isso, com meu marido. Você consegue superar de uma certa maneira esse trauma do afastamento da tua, da tua realidade Do convívio? infantil com as tuas coisas, com o teu animal, com o teu grupo social? Você conseguiu superar isso? Acredito que sim, eu acho, usando equilíbrio, eu acho que tudo na vida a gente não pode levar a extremos, né? A gente tem que chegar a conciliar consigo mesmo, né? E aceitar, era um fato que aconteceu contra a vontade de todo mundo, né? Naquele momento, e a gente tinha que andar para frente, né? Eu tive várias situações na minha vida que me aconteceram coisas além do meu controle, né? Quando eu fiquei viúva também, e também foi um choque muito grande pela rapidez, inclusive, que ele veio a falecer com 1 mês e meio. Ele teve câncer com 46 anos e veio a falecer. Inclusive, parte do que me aconteceu hoje, uma das campanhas que eu lancei aqui no Brasil foi devido ao fato dele ter falecido de câncer. Muito bem. Você chegou aqui a nosso convite pelo Sim. teu trabalho na área do desenvolvimento da mentalidade humana em relação à paz. E eu Exato. quero saber o que você faz nesse sentido, para poder informar o nosso espectador que, na verdade, precisa cada vez Entender o mais compreender conceito. como é que é possível a convivência humana no meio das diferenças. Através das ações e atitudes construtivas, a gente tem que conscientizar, principalmente o jovem, que eu digo, o adulto de hoje, ele já está Contaminado. exatamente contaminado, estruturado dentro das coisas que ele faz e desenvolve. Já o jovem, que ainda está num processo de se adaptar, a gente tem o dever de caminhá-lo num caminho construtivo. E através desses vários projetos que a Together for Peace está desenvolvendo e apresentando, eles têm elementos que conduzem a esse resultado positivo. Muito bem, você trabalha na sua própria ONG. Isso. Você montou uma ONG. Explica o que Exato. é essa ONG, qual é o nome da ONG direitinho e o que ela faz. Ok? Together for Peace. Unidos pela paz. A partir do momento que eu tive uma condição de ter experimentado, vamos dizer assim, a morte, quando eu tive salmonela, a partir daquele momento minha vida mudou. E eu me dedico desde então a esse trabalho e através desses vários projetos que a gente quer culminar com o Fórum Mundial da Paz, eu espero para 2015, essa é a nossa proposta no momento, e através desses outros projetos conscientizar a população, não só carioca, mas Aquela que você internacional, puder alcançar. exatamente, de como a gente pode nos unir e estabelecer ações e atitudes construtivas, guiando o jovem e fazer com que ele também participe nesse processo. Você pode dar um exemplo? Bom, o exemplo, como eu disse, eu trabalhei muitos anos com turismo internacional.
Quando houve a Eco 92, aquele momento foi histórico. Pela primeira vez, o mundo se uniu com a mesma preocupação e a mesma finalidade de conscientizar o mundo da fragilidade do nosso planeta e do ser humano. E as agressões que nós estamos realizando, infelizmente. Então, a mesma coisa com Together for Peace, durante o fórum, conscientizar um ponto referência para o jovem, porque hoje em dia, inclusive, a família já deixou de ser a família tradicionalmente pai, mãe. Muitas vezes a religião é vista como um objeto de se ganhar dinheiro. E o jovem se afastou, muitos jovens se afastaram das suas crenças. Então ele precisa de um ponto referência. E através do Fórum Mundial, eu acredito, nós vamos convidar pessoas ilustres que o mundo aplaude, reverencia pela sua trajetória de vida, para que essas pessoas transmitem para o jovem um pouco da sua trajetória, um pouco das suas experiências, que não todas tiveram uma vida simples, fácil, mas com determinação, com persistência, com trabalho, e transformar esse jovem num jovem voluntário, que junto às suas comunidades possam desenvolver um trabalho voluntário e que isso seja reconhecido pelas universidades, que através desse voluntariado ele faz parte dessa engrenagem de mudança de comportamento. E eu tenho certeza que dando essa oportunidade, essa semente que a gente vai plantar no coração, e eu gosto muito do nosso slogan, I care for you, eu me importo com você. Quando você se importa pelo próximo, você não pode querer mal do outro. Então, o bem do outro acaba sendo o seu bem. Vocês já conseguiram organizar alguma atividade objetivamente? Já. Conta pra gente o que aconteceu. Já em 2010 nós lançamos a campanha aqui no Rio de Janeiro, na PUC, que se chama Mexa-se por um Fio de Solidariedade, que vem a ser a doação de cabelos para se produzir perucas. Eu tenho uma parceria com o Elcio Fishpan, da Jack Bell, que imediatamente abraçou também essa campanha. Então, as doações de cabelos que são enviadas para a nossa organização, nós passamos para a Jack Bell, que produz as perucas, e a gente doa para pessoas necessitadas em hospitais, na Abrapac também. E logo eu espero estar montando um curso profissionalizante também. Se você tem vontade de entrar nessa corrente pela paz mundial, eu vou perguntar aqui à minha amiga Mireille qual é o endereço para o qual você deve enviar a sua contribuição, não financeira, mas se você tiver interesse, você vai ver o endereço, o telefone, o e-mail e vai se comunicar e você vai ver como você pode contribuir, eventualmente com algumas circunstâncias pessoais suas que podem vir a favorecer uma série de fatores em benefício da paz mundial. Mireille, e aí? O endereço, telefone e e-mail. Avenida Marechal Henrique Lote, com 2 T's, número 70, apartamento 503, Barra da Tijuca, CEP 22 631 370, e nosso telefone é 3325-1429, e nosso e-mail panet, PA2Ns2Ts@uol.com.br. Você pode ler isso tudo aqui embaixo e se comunicar com a Mireille e, quem sabe, se você tem vontade, participar desse projeto interessantíssimo pela paz no mundo. Não sai daí, já já voltamos com as histórias interessantíssimas da nossa querida amiga Mireille Panet, ou Panet, mas de origem francesa, acabou na Inglaterra, o ex-marido, o falecido marido, ela é viúva de um inglês. Mireille vai poder continuar nos contando essas histórias fascinantes do seu passado e que são equivalentes ao passado de muita gente jovem, adulta e mais experiente que acabou sendo expulsa do Egito e muitas vezes saindo com uma mão na frente e outra atrás da África, do norte da África, para o calor brasileiro. Já já voltamos.
Mireille Panet, conta para mim o que é que você vai fazer a partir de agora com a tua ONG. Bom, nós temos o projeto O Semeador da Paz, que é um monumento de aproximadamente 6 metros de altura, que o escultor e designer Paulo Solares, de São Paulo, nós convidamos ele e ele, baseado na logo da Together for Peace, desenvolveu esse monumento. É muito bonito, representa a humanidade segurando o planeta com as pombas de união, né? Unidos pela paz, pomba da paz, pássaro liberdade. E estamos, no momento, tendo entrevistas com as autoridades para podermos pôr esse monumento no local apropriado no Rio de Janeiro. Agora, o monumento ele tem qual aparência? Ele tem a aparência de um ser humano com os braços estendidos, demonstra humildade. A base do monumento, o revestimento é de granito Guanabara, que é típico da região. E ele não é só o monumento, porque nós queremos, inclusive, envolver as escolas, tanto as UPPs como dos municípios, onde será feito um convite às crianças das escolas do município a participarem de um concurso, onde vamos sugerir alguns temas e, a partir desses trabalhos, os melhores trabalhos apresentados, as crianças virão para a Piramãe, acender a tocha, levar paz para a sua comunidade. E na comunidade eles vão ter um semeador da paz de menor estatura, também com uma horta comunitária, que será uma maneira também de apresentar outras possibilidades para o futuro, para essas crianças. Dali pode surgir um engenheiro agrônomo, um paisagista, um jardineiro, um ambientalista. Acho que dando oportunidade é fundamental. O que tudo isso que você está contando tem a ver com aquela menininha que deixou o Egito lá com uma mão na frente e outra atrás, deixando a caixinha de costura, o cachorro, a boneca e os sonhos que ela tinha de crescer no país onde ela nasceu? Conta para mim. Eu acredito no desejo de ajudar o próximo, de um sorriso no rosto de uma pessoa que está sofrendo, que perdeu tudo. Acho isso fundamental, sabe? A gente tem que resgatar até a fé. Tem tanta gente fazendo tantas coisas bonitas por aí que ficam no anonimato. Eu acho que a vida é preciosa e eu me sinto realizada a partir do momento que eu sei que eu estou ajudando alguém em algum lugar. Você tem acompanhado o que se chama Primavera Árabe? Não com Ou isso muita você acabou colocando uma profundidade. barreira entre a tua origem natural, de onde você veio, com relação ao que te aconteceu, e obviamente tem dificuldade de observar o que se passa por aquela região? Não, a gente acompanha, né, através da mídia, né, os acontecimentos. E claro, eu fico triste porque... Qual é a tua visão sobre essa Primavera Árabe e o que está acontecendo no Egito? Eu fico um pouco preocupada que são extremos, as atitudes, a agressividade, as mortes, né? São vidas humanas e isso me entristece. Eu gostaria muito de ver isso em níveis diplomatas e não que nós estamos caminhando para algo não muito positivo, não, pelo que eu sinto. Muito bem. Quais são, além desses eventos que você já nos colocou, os objetivos futuros da tua atividade? Bom, a partir do momento, eu acredito que esse monumento passa a ser real, a conscientização de mais pessoas em cima do trabalho que a Together for Peace vem apresentando e outros projetos que nós temos para o futuro próximo, eu acredito que a realização no Rio de Janeiro
do Fórum Mundial da Paz vai ser um momento histórico, porque o mundo está sedento por alguma coisa que possa melhorar nossa jornada de vida. Como é que você enxerga a posição de Israel no Oriente Médio? Eu fico triste com tudo que está acontecendo e, inclusive, eu gostaria muito de um dia pisar em solo israelense. Eu tenho parentes lá, meus filhos estiveram lá, ambos. Você tem curiosidade? Eu tenho. E ainda não teve oportunidade de chegar lá? Ainda não, mas eu gostaria muito. Qual é o sentimento que você tem com relação ao Brasil? O Brasil realmente é um país fantástico, com muitas oportunidades. Eu admiro o Brasil, eu tenho um respeito muito grande por terem aberto as portas para tantas famílias que viemos, inclusive, naquele momento do Egito. E eu tive a satisfação de, no dia que eu fiz o lançamento do Fórum Mundial, em 2009, de ter a presença da filha do Juscelino Kubitschek, Maristela, fez questão de estar presente. E, para mim, isso foi... Realmente não tenho palavras para agradecer. Quer dizer, você se sente grata Muito. Ao povo brasileiro, ao governo brasileiro da época, E até hoje, por terem te oferecido a oportunidade de chegar aqui com toda essa dificuldade e virar a pessoa que você é. Eu sou carioca, sou flamenguista, mangueirense e eu agradeço a todos. Muito obrigada. Você acredita que o povo brasileiro ele tem alguma coisa de especial que você não assiste, não vê, não consegue perceber em outra população, em algum país do mundo desses tantos que você visitou? Uhum. E o que você vê de diferente? O calor humano, o sorriso, a alegria. Mesmo nas pessoas simples, isso contagia. Esse calor humano, dificilmente você encontra em outras partes do mundo, né? Quando você saiu do Egito, você imaginou que você poderia chegar em algum lugar e se desenvolver, crescer? Ou você teve medo, imaginando que as coisas iriam ficar difíceis e tal? Porque isso também depende muito da conversa do pai e da mãe com as crianças. Eu acho que meus pais conseguiram, dentro das estruturas deles, não mostrar... Assustar vocês. Não só assustar, mas não demonstrar fragilidade. Eu acho que eles aceitaram o fato da gente ter saído do Egito e tínhamos, sim, que buscar alguma âncora, né, para dar continuidade à vida, né, à educação. Meu pai sempre, eu acredito que ele deixou até de seguir a carreira dele em função de dar educação aos 3 filhos. E eu fico muito grata e eu espero poder homenageá-lo à altura através de um dos projetos que eu quero desenvolver. Os teus filhos não têm muita ligação com esse passado, porque por mais que você conte, é uma vida que não é a que eles levaram, é a sua vida e não a deles. Sim. O que é que eles pensam e dizem nas conversas que você tem com eles? Bom, é um pouco difícil, de certo modo, vou lhe explicar por quê. O meu filho mais velho foi estudar na Inglaterra com 14 anos. Ele se formou na primeira universidade em matemática, Durham University, com honras. Ele entrou para Dartmouth College, colégio naval. Tinha 3 vagas, 3.000 alunos, e ele conseguiu uma vaga. E aí entrou para a Marinha Real, que mandou ele estudar para ser engenheiro, fez Southampton University, e se especializou em submarino nuclear. Teve na Guerra da Bósnia e também na Guerra do Iraque. Depois de 11 anos, ele saiu da Marinha Real. Ele mora ainda na Inglaterra e me deu 2 netas.
Então ele esteve envolvido diretamente com guerra. E meu mais jovem foi para os Estados Unidos com 18 anos, estudou lá na Universidade, George Washington University, se formou e estava trabalhando no Banco Mundial, onde ele está até hoje. E fez mestrado também, engenheiro, e trabalha com vários países, hoje América Central, mas ele começou países da África, depois países da língua árabe e agora da América Central. O que você espera da tua ONG? Eu espero poder ajudar pessoas a se ajudarem, que essa é fundamental, você dá para a pessoa dignidade, respeito, e dar essas oportunidades dela poder buscar o seu alimento, o seu trabalho. Isso é fundamental. E o que você gostaria de deixar como registro de uma mensagem, que pode até ser de Ano Novo Judaico, porque a gente já vem o nosso Ano Novo por aí, para os nossos ouvintes, assistentes, telespectadores judeus e não judeus, porque são muitos de todas as religiões, de todos os grupos sociais e de todas as naturezas aqui no nosso Rio de Janeiro. Eu despertar, né, que unidos pela paz é a mensagem. Se todos se unem pelo mesmo propósito, independente de religião, mas a gente amar a vida e se amar, se respeitar e amar o próximo. Como eu digo, I care for you, eu me importo com você. Tá bom, minha querida, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Batemos um belo papo aqui de quase uma hora. Foi um grande prazer receber você aqui no Menorá na TV. E eu tenho certeza absoluta que os nossos acompanhantes, os nossos telespectadores, aqueles que estão sentados lá na sua própria casa, no seu sofá, com a tranquilidade do seu lar, apreciaram esse nosso papo e vão procurar você pelos teus endereços. Muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Muito obrigada pela oportunidade também. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também em todos os outros dias nos quais você já se acostumou a nos assistir, nos horários que nós estamos colocando aqui embaixo do nosso vídeo, para que você não perca as nossas atrações. Até lá!